cabeça pra cima. Isso aí, gente, um tema amplo, né? Muita coisa para a gente conversar a respeito dele, mas com certeza a gente consegue firmar aqui um conceito dos mais importantes, que é a questão de ser indispensável a definição dos papéis masculinos, do papel feminino, do papel masculino, que eu acho que é o que a gente trouxe até aqui, é o que a gente está falando o tempo todo, né? Que não há como a gente negar esse tipo de identidade. Isso é essencial para o indivíduo, para o homem como ser social, na família, em todos os momentos, em todos os campos de relacionamento. Hoje fala-se muito, né, até no sentido da desconstrução dessa história do masculino e do feminino, na questão de gênero e orientação sexual. O que é uma coisa, o que é a outra, para não gerar confusão e para se ter esses conceitos claros. Esse não é um conceito que a gente usa na psicanálise, mas pelo que eu entendi, seria a posição sexuada, né? Como o sujeito se posiciona diante do real do sexo, e a outra seria a escolha de objeto, a escolha de um parceiro. Foi como eu consegui entender essas colocações. E não tem nenhuma relação entre um ponto e outro. Você pode ter mulheres super femininas que construíram ali a feminilidade, que têm uma escolha de objeto homossexual. Não precisam se construir no modelo masculino para isso. E vice-versa. Você tem homens masculinos, no sentido, né, geral do termo, que têm escolha de objeto homossexual. E outros femininos, como a gente estava dizendo antes, que não, muito pelo contrário. Então, não tem uma ligação entre ser feminino e ser homossexual ou vice-versa, né? Ser masculino e não ser homossexual. Não tem relação nenhuma. Não vejo nenhum link. Não, é isso mesmo. A questão do gênero tem a ver com gênero masculino e gênero feminino, o homem e a mulher. A orientação é o que a pessoa vai dar como direção à sua sexualidade. Como ela mesma disse, doutora, uma mulher que tem todo um jeito feminino, ela pode se interessar, se ela sim optar, pela pessoa do mesmo sexo. E ela pode ser homossexual ou bissexual. E no caso do homem também. Um homem pode ter um jeitão de homem, mas ele pode ter uma atração física por um outro homem, ou por uma mulher, ou só por um outro homem, no caso ele vai ser homossexual. E se tiver uma atração por um homem e por uma mulher, ele vai ser bissexual. Aqui a gente não está defendendo nenhuma bandeira, a gente está posicionando e está buscando definir algumas situações. A minha pergunta fica colocada porque eu fico pensando que quando um país decide, né, na legislação, dizer assim, olha, aqui quando a criança nasce, a gente não define mais o gênero. Né? Ele não define mais o gênero, não vai dizer mais se é homem ou se é mulher. Isso vai ficar para essa pessoa decidir depois, para tomar a decisão qual a posição que ele vai assumir, ou que ela vai assumir. Isso é muito doido, né? Muito isso doido. É uma... Eu acho que é uma violência. Eu acho que é uma violência. Eu acho que o Estado não tem essa autoridade. É uma ingerência que eu acho que ele não tem autoridade para se intrometer. Como não estou aqui defendendo, obviamente, palmada em ninguém. Mas como essa coisa de dizer, não pode bater. Tudo bem, acho também que não pode bater. Mas eu apanhei pra caramba. Tô bem aqui, não tô com traumas, não tô com nada. Né? É a geração da minha mãe. Minha mãe era nordestina, meu pai era ausente. 3 homens. Ela tinha que segurar a rédea curta. Então, na hora de deixar a sandália, ela descia. Hoje o Estado diz, olha, não pode mais bater e tal. Tudo bem. Um Estado permissivo demais, é claro que essas mudanças, Celeste, elas são muito recentes. É coisa de 20, 10 anos para cá, essas mudanças mais radicais. Então, nós não temos ainda condições, sociologicamente falando, de traçar um histórico, de desenhar um perfil dessa sociedade. No que essa sociedade vai se transformar daqui a 30, 40 anos? Se ela não definir para os seus habitantes essa questão, por exemplo, que você acabou de citar como exemplo. Então, assim, é muito recente, nós não temos ainda dados históricos para definir como uma sociedade vai se comportar. Né? Agora, eu imagino e creio que regras são fundamentais em todo o processo.
em todo nicho social que a gente faça parte, seja na família, Só na existe escola. sociedade porque tem regras. Sim, nós porque precisamos tem de um limite. limite. Senão vira uma subversão, senão vira uma Não anarquia. existe. Nós precisamos ter um limite. Essa coisa, não, você é livre para escolher o que você quiser, faça da sua vida o que você quer. Não é bem assim, nós temos que ter um limite. O ser humano precisa de alguém que o dirija, que o coordene, que dê limites. E não adianta, se você não der limites, se disser, não, você está livre, ele vai buscar uma referência. Ele vai olhar para algum lugar porque ele precisa de uma referência. Sem dúvida. E ele pode achar uma referência ruim. Nesse sentido, e como a gente está falando aqui, né, em como criar filhos masculinos e filhas femininas, tem um monte de coisa do dia a dia, né, como aquela história que no dia a gente acaba dizendo, menino, não chora, porque homem não chora, né? Isso não é assim. Menina, não brinca com boneca. A menina, você não pode jogar bola. Essas coisas que a gente faz, ou evitar que os meninos brinquem com meninas, como é que é isso? Até onde isso ajuda? Até onde isso atrapalha? Como desenvolver meninas femininas e meninos masculinos? Olha, não existe profilaxia. Uma coisa é o irremediável da diferença dos sexos. Existem homens e mulheres, isso é indiscutível. Claro. Estamos vivos, né? Agora, profilaxia não há. E não precisa ir na sexualidade para ver isso, não. Se você pega irmãos e pede para eles dizerem quem é seu pai, quem é sua mãe, eles vão dar relatos completamente diferentes de quem é o pai e de quem é a mãe. Você fala, vocês são filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Por quê? Porque tem alguma coisa que é da ordem da subjetivação do sujeito. Então, uma frase dessa pode não ter efeito nenhum para um e ter um mega efeito para outro, e às vezes muito distinto do que o que o pai ou a mãe quis transmitir. Né? O sujeito está sempre em pauta. É a questão da leitura que cada um faz. Sim, o sujeito está sempre em pauta. Você vai dizer algo, para mim tem um peso, para ele tem outro. Certo? E isso se aplica aos filhos. No momento que eu digo para o meu filho que ele não pode chorar porque ele é homem, ele fez uma leitura dessa frase. Já minha filha fez uma outra leitura. E eu que estou falando, nem sei qual é a leitura que eles fizeram. Exatamente. E falta essa interação mais próxima do pai com os filhos. De, sabe, hoje é muito comum, infelizmente, o pai largar filho e filha com seu iPad, iPod, internet, site de relacionamento, porque ele se sente um pouco mais, ele está lá, eu fico tranquilo aqui, faço minhas coisas. Mas ele está o tempo todo recebendo informação, o tempo todo. Princípios, conceitos, princípios, valores né, que não estão sendo contestados, nem estão sendo percebidos pelos pais. Aí a gente fala o que é orientação sexual. Orientação, a palavra é clara, é alguém que orienta alguma coisa a outrem. Ele está recebendo orientações no mais sentido amplo da palavra, no sentido mais amplo da palavra. E eu não estou fazendo parte disso, eu não estou participando, coparticipando com ele das informações que ele recebe, pelo menos para filtrá-las, não é necessariamente para dizer, não, isso não pode, não. Mas para conversarmos sobre, como estamos fazendo aqui. Estamos debatendo um assunto, um tema. A ideia não é dizer você está errado, eu estou certo e vice-versa. Mas é conversar sobre. E isso os pais vão fazer muito com os filhos. Talvez, Celeste, respondendo ao tema até do programa e a pergunta que você fez, para ser um pouco mais objetivo, diretivo na resposta, vou citar um exemplo pessoal. Eu e minha esposa, casados há quase 20 anos, temos um casal de filhos. O menino tem 15 anos, a minha filha tem 10. Então, assim, para ser um exemplo bem pontual que a gente usa lá em casa, eu falo com o meu filho, por exemplo, que tem 15 anos, respeite o sexo oposto. Respeite as meninas ou as mulheres da sua vida, que vão passar pela sua vida. A começar da sua mãe, sua irmã, suas colegas na escola, namorada. Respeite sempre o sexo oposto. Eu parto desse princípio. É claro que outros recados, outros conselhos partem daí. Eu falo para minha filha, se dê o respeito. Respeite também o sexo oposto. Respeite seu pai. Admita que você é diferente, mas você tem que criar também dentro de você esse respeito pelas suas ideias, pelo seu corpo. Cuidado para você não se expor demais. Cuidado na escola, com as colegas, as brincadeiras. Então a gente parte desse princípio. Eu acho que tem que ter um clima de respeito, um ambiente de respeito, né, ao próximo e principalmente a Deus.
que é o nosso Criador. Eu acho que a gente fala do respeito e do entendimento, né? Das características individuais, das características de cada um. E eu concordo, viu, pastor? Se a gente não partir de um respeito, primeiro a nós mesmos, a gente não vai conseguir respeitar ninguém mais, né? Respeitar o outro é um segundo passo, que ele só vem quando a gente consegue respeitar a si mesmo. Aceitar o diferente. Aceitar o diferente e saber, né, que talvez a gente precise realmente quebrar uma série de preconceitos, entender o que é ser homem e o que é ser mulher. E o que não é não ser homem, né? Quer dizer, eu repito, nós não estamos falando de homossexualidade. Não. Aqui não tem nenhuma crítica, a gente está falando de papéis, que eles são fundamentais e que eles são decisivos para a sociedade como um todo. Até no reino animal e no reino vegetal existe a figura do homem e a figura da mulher, sem o que toda a sociedade ela se extingue. Ela se extingue, vira uma grande confusão, né? O último intervalo, com todos os tempos estouradíssimos, a gente só volta para dizer tchau. Vamos lá. Cabeça pra cima.